Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do gráfico do BTC no par USDT, tá? Como sempre, nós vamos marcarmos aqui os níveis, né, as mínimas e as máximas do gráfico. Marcamos aqui, sinalizamos a mínima e sinalizamos a máxima. Isso aqui varia bastante, irá variar de acordo o local que vocês colocam a linha horizontal. Pode ser no corpo, pode ser na sombra, porém sombra é preço. Eu estou colocando na máxima aqui do preço, tá? Se eu volto aqui o gráfico no tempo, o que eu devo reforçar aqui com vocês é que o nosso setup é baseado em médias móveis. Então, em um determinado momento aqui, né, no dia 1º de janeiro de 2022, o gráfico ele deu início aqui a um padrão, né, conhecido por cruz morta ou cruz da morte, como queira chamar. É onde a média, né, uma média, a média cruza uma média longa para baixo. Então observem que desse ponto, né, de 52.260, ele corrigiu até 15.400. Então deu início aqui, né, desceu todo, fez todo esse movimento de baixa. E quando a 50 cruzou a 200 para baixo, eu sinalizei para vocês que era um bom sinal, né, de um movimento ou uma possível reversão de tendência, que seria de baixa para alta. E o preço ele se mantém, né, nesse padrão aí, nesse patamar, e eu ainda acredito que é positivo. Então vamos lá. Linha de tendência de baixa, né, formando aqui um triângulo. Aconteceu o movimento e esse movimento seria dessa forma, né? Movimento 1, pullback de onda 2, movimento 3, pullback 4, movimento para cima 5. Nós sabemos que pós movimento 1, 2, 3, 4, 5, nós temos o movimento para baixo, né, de correção, que seria A, B e C, tá? Então, se esse padrão ele fez um ciclo completo, 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, pela lógica, o próximo movimento seria movimento 1, 2 e 1, 3, tá? Então vamos levar em consideração o seguinte: isso aqui é uma linha de tendência de baixa. Observem que o preço ele trabalha abaixo desse nível. Vocês poderiam colocar dessa forma aqui, ó, para quando acontecer o rompimento ficar de fácil visualização. Então nós temos esse padrão, tá? Que é a máxima, e nós temos esse padrão aqui, que é a mínima dos candles, tá? Então, colocando aqui de forma exata, nós conseguimos alguns desenhos aqui, figura geométrica, tá? Algumas figuras geométricas nesse padrão. Então, se eu tenho movimento 1, 2 e 3, então esse movimento aqui, tá? De alta, como costumam chamar a perna de alta, né? Da onda 2 para a onda 3, ela é um mastro, tá? Então, o que formou aqui na minha tela? Na onda 3, ela fez um mastro e está fazendo uma bandeira, tá? Então, nós vamos limpar aqui, né, para não ficar uma poluição visual. Então, eu já identifiquei que aqui tem uma figura geométrica, eu tenho um mastro, tá? E aqui eu tenho uma bandeira. Então, eu vou trabalhar dentro dessa configuração, mastro, bandeira, tá? Que eu já falei para vocês, expliquei como que isso funciona. Então, aqui nós temos o mastro e temos aqui uma bandeira, tá? E como que nós vamos trabalhar com esse movimento aqui, com esse padrão de mastro bandeira, tá, pessoal? Deixa só melhorar isso aqui, que ficou um vermelho muito forte aqui, e aí fica ruim de enxergar, tá? Dá uma melhorada aqui, acho que menos, né? Aqui fica tranquilo. Então vamos lá. Então nós temos mastro bandeira. Observem que o preço ele sobe, né? Ele toca na resistência, desce para o suporte, sobe na resistência, suporte, e pela lógica o próximo passo seria resistência.
Agora observem que ele vem fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos. Qual seria a lógica dessa operação? Nós aqui colocamos um raio horizontal, tá? Nós sabemos que o preço ele trabalha da seguinte forma: ele desce, depois volta para testar as médias. Tanto faz ser para baixo ou para cima. Ele sobe, se afasta, depois volta no reteste das médias. Aqui ele sobe, se afasta, depois vem, retorna em direção das médias. Então vamos lá, ele desceu aqui, ó, já marcou mais uma mínima aqui, tá? Desse padrão de bandeira, de mastro bandeira. Ele deixou uma mínima aqui registrada, que seria uma sombra. Vale lembrar que toda vez que o gráfico deixa uma sombra, ele geralmente volta para retestar. Ele sinalizou uma mínima e retornou nas médias, tá? Se não conseguir, né, reverter esse padrão aqui, ó, durante a semana, 9 cruzar 50 para cima e a 21 e recuperar, certamente ele vem retestar isso aqui, ó. Então, nessa visão aqui, eu marco a mínima, tá? A máxima, melhor dizendo. E aqui nós já temos um padrão para trabalharmos, né? Fez todo esse movimento, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Nós temos um mastro e temos a bandeira aqui, tá? E o que acontece? Ele desce no suporte, vai na resistência, desce no suporte. Aqui tem outra informação importante. Observem que nesse ponto aqui, a 50 atuou como suporte, aqui ele já perdeu. Voltando, essa 50 irá atuar como resistência. Então, toda vez que o preço estiver abaixo das médias, elas irão atuar como resistência. 9, 50 e 21 são médias aqui que irão atuar como resistência. Então, nós temos um padrão de baixa aqui, que é um LTB, linha de tendência de baixa, certo? Onde o preço poderia subir. Se ele romper as médias, ainda teria que retestar essa LTB aqui, ó, linha de tendência de baixa, e quem sabe rompendo, buscar aqui o nível, né? Romper aqui esses níveis de resistência, 29.482. Nós temos outro aqui, 30.468 e a máxima de 31.150, tá? Foi onde eu coloquei aqui a nossa máxima. Então observem que o preço desceu, a mínima dele está em 25.770 e é preciso que ele passe por essa região aqui, ó, por essa zona de resistência, para quem sabe fazer o próximo movimento. Então ele poderia subir aqui, ó, como movimento 1 até as médias, ou quem sabe na resistência aqui da bandeira e fazer mais um pullback, que seria uma correção saudável de onda 2. Então vamos atentarmos ao seguinte: nós temos aqui probabilidades. O preço ele pode fazer o seguinte: ele pode fazer esse movimento aqui, né, como já fez AC, fazer o movimento 1, um pullback dá 2, tá? E depois projetar uma onda 3. E isso seria, claro, um padrão normal e saudável, porque ele estaria fazendo um próximo ciclo, né? Um segundo ciclo. Fez 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Agora ele está dando continuidade, fazendo 1, 2 e 3. Agora aqui tem um detalhe, né? Nós não sabemos, né, como que está a força compradora e como que ela irá atuar nesse ponto. Se com a mesma força que iniciou-se nos 15.400 ou se já com enfraquecimento. Então nós olhamos aqui no momento, né? Agora o Chaikin Money Flow ele mostra um enfraquecimento. Se nós pegarmos aqui, ó, o Chaikin Money Flow, observem que ele estava fazendo um movimento descendente, que foi esse movimento aqui, né, dos 31 e veio até o nível de 25, e aqui ele até conseguiu romper. Por quê? Porque fez esse movimento aqui de uma possível onda 2, que poderia acontecer aqui um pullback em cima dessa linha de tendência de baixa e lançar uma 3, tá? Observem que aqui, um exemplo aqui do passado, tá? Ele fez esse mesmo movimento, observem que atuou como resistência, ele rompeu aqui, ó, o preço rompe, aqui desce até o nível, tipo, como se fosse atuando um pullback, e aí lançou uma 3, ó,
subiu tudo isso aqui. Poderia acontecer a mesma coisa aqui? Se for um novo ciclo, sim, existe a probabilidade. Tá bom, pessoal? Então, o que é que a gente atenta aqui? Nós trabalhamos com probabilidades. Então, existe sim a probabilidade do gráfico aqui, nesse nível aqui de médias. Ele poderia romper durante o dia, subir acima das médias ou, quem sabe, desse ponto mesmo, corrigir. Agora, onde que fica a nossa atenção em relação a esse movimento, tá? Dos operadores aqui. Assim como ele poderia fazer um movimento, já fez 6, está fazendo 1 para fazer 2, tá? E na sequência 3, ele poderia fazer esse movimento também, ó. Ele já fez a C, tá? O preço ele sempre volta nas médias, ele voltar nas médias, correto? E desse ponto ele lançar uma onda 1 para baixo. Por quê? Porque aqui seria uma inversão, né? Uma reversão da tendência de alta para baixa. Como a 9 já está cruzando a 50 e a 21 está próxima a fazer, isso poderia acontecer. Então, como que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos sinalizar a mínima, tá? Se perder isso aqui, existe a probabilidade de shortar. É assim que se trabalha. E se romper isso aqui, existe a probabilidade do preço ir para cima. Então agora nós temos raio horizontal superior e inferior e o preço está encurralado dentro desse padrão. Nós já sabemos que ele poderia fazer um pullback de onda 2, tá? Que seria desse ponto até aqui, ou quem sabe mais baixo, e projetar uma onda 3, tá? Então rompendo esse nível aqui da resistência 20, nesse nível aqui, ó, 27.632, subiu, rompeu, analisa-se uma entrada. E os níveis, Cláudio? Os níveis, nós iremos fazer o seguinte, pega a máxima, tá? E joga aqui o Fibonacci até a mínima. E ele vai dar para nós aqui os níveis de correção aqui, ó, de projeção. 50%, 28.398, 61.8, 29.025, aqui nós temos 30 e aqui nós temos 31.143. Então, rompendo esse nível aqui, ó, esse raio horizontal aqui superior, ele poderia buscar todos esses níveis e quem sabe até romper 31, né, 145 e dar continuidade à alta. Porém, nós sabemos que ele poderia estar fez onda C, retraiu nas médias e lançar uma onda 1 para baixo, porque aí estaria revertendo a tendência de alta para baixa. Porém, aqui, ó, como nós estamos no diário, e o diário demora um pouco de acontecer, esse movimento do Bitcoin de alta, ele poderia corrigir até a EMA de 200, ou seja, quando que ele dá início aqui um padrão de baixa? Quando essa 9 e 21 cruzarem a 200, deu-se início um padrão de baixa, e quando a 50 cruzar 200 para baixo, aí já sabemos que é uma reversão de tendência, porque estaria acontecendo mais uma vez o padrão cruz morta, o que não é o caso, tá? Então observem que ele fez uma correção até 25, é saudável e está tentando aqui fazer um possível movimento de onda 1, 2 e dar continuidade a 3. Tá bom, pessoal? Então é bom salientar e atentar para esses movimentos aí no diário. Ainda é positivo, mesmo que as pessoas não estejam acostumadas ainda, né, com a psicologia de que um preço ou um ativo gráfico ele precisa fazer movimentos de projeção e retração. As pessoas acreditam que é só subir. Quando acontece esses pullbacks aqui, ó, onda 1, pullback da 2 saudável, onda 3, pullback da 4 saudável, onda 5, né? Não, 5, A, B e C saudável, e aqui um possível movimento 1. Então, nesse padrão aqui, ó, nós precisamos ficarmos atentos, porque já mostrei para vocês e reforcei que poderia acontecer movimento aqui de rompimento. Fazer o pullback da 2 e a 3 romper seria ponto de entrada, e quem sabe aqui, se ele romper para baixo, analisar um short. Nós sabemos que o gráfico, vocês podem operar para as duas direções, né? Tanto para cima long como para baixo short, dá resultado do mesmo jeito. Então observem, topos mais baixos, fundos mais baixos. Então tem que atentar
para esse padrão aqui, ó, de bandeira, tá? O mastro, vocês já sabem como é que está, né? Ele subiu lá, fez todo o mastro da onda 3 e nós temos esse padrão aqui, tá? Ele poderia romper e subir. Se nós colocarmos aqui, ó, já passa a um padrão cunha, tá? Se abrir aqui, ó, esse negócio e procurar meios aqui de encontrar, ele já passa a formar triângulos e cunha, tá? Na figura geométrica. Porém, o movimento é o mesmo, resistência, suporte, resistência, suporte. Próximo movimento seria para retestar essa resistência aqui, se for o caso. Se não, das médias já abre para baixo e dá continuidade à correção, porque ele só irá caracterizar a baixa aqui quando realmente a 9,21 cruzar 200. Então, eu acredito que aqui está tudo controlado. Nós poderíamos aqui reduzirmos o tempo gráfico para o 4 horas. Já temos uma visão aqui melhor. Observem que a 9,2150 cruzou a 200 para baixo no 4 horas. E aqui é um padrão claro de baixa, porque o gráfico fez suas correções dentro da normalidade e nesse ponto aconteceu o cruzamento da 50 com a 200. Então observem que quando nós reduzimos, né, o tempo gráfico, aumenta-se aqui a quantidade de candles. Então nós chamamos isso aqui, nós falamos que tem muitos ruídos, são essas sombras, tá? Esses candles aqui de equilíbrio que acontecem, ó, muita sombra, isso é ruído, tá? São movimentos, né? Claro que lá é diário, depende de 24 horas para abrir, aqui a cada 4 horas abre um novo candle. Então a quantidade é maior, o ruído é maior. Observem que aqui está a máxima do que nós analisamos daquele candle verde que está subindo, é esse padrão aqui, esse movimento. Então nós buscamos o topo lá, né, de 31, que está aqui, só sinalizar para vocês entenderem, porque muita gente se perde, se confunde com tempos gráficos, né? Acredita que antecipando aqui antecipa o movimento. De qualquer forma, você antecipa a leitura dos candles, mas os níveis de máxima e mínima, eles continuam no mesmo local, tá? Então, irei colocar aqui na mínima 25.758 e nós temos agora máximas e mínimas, porém com a quantidade de candles maior, tá? Então observem o seguinte, o preço sobe, aqui ele já encontra uma resistência e vem fazendo isso, ó, topos mais baixos, fundos mais baixos. Como eu falei para vocês, o gráfico, quando ele está em um padrão de alta, ele projeta, faz pullback e projeta mais uma vez. Isso aqui já ensinei várias vezes, o gráfico ele projeta, retrai, projeta, retrai, ele projeta, retrai nas médias e aqui projetou para baixo. Foi quando deu início aqui, ó, nesse padrão baixista, tá? Quando a média ela cruza 200 para baixo. Então aqui ele projetou, né, até aqui e retrai na média. Poderia retrair até a 200 e vocês pensarem, bom, agora ele irá reverter a tendência. E mais uma vez ele projeta buscando sempre isso aqui, ó, perdendo os fundos anteriores, tá? Que seria o padrão claro de baixa. Aqui era correção, ele ainda cruzou aqui, recuperou, tá vendo? Mas aqui começa a fazer o padrão perfeito de fundos mais baixos, topos mais baixos, seria o padrão baixista. Subiu na média, já poderia perder aqui e formar um novo fundo. Então isso aqui é um padrão baixista. Quando que irá mudar essa condição aqui, né? Quando a 9,21 cruzar 50, na sequência cruzar 200. Aí vamos lá que nesse nível aqui, ó, 9,21 cruzam a 200 e o candle está rompendo. Aí nós analisamos uma entrada quando isso acontecer aqui, para buscar todos esses níveis aqui, ó, que ficaram para trás, correto? Então a LTB, linha de tendência de baixa, que eu falei para vocês, é essa aqui que eu mostrei lá no diário, tá? Ele poderia subir até a 200, romper, tocar aqui nesse nível e cair mais uma vez. Então tem que ter cuidado, tá? Quando que nós analisamos uma entrada aqui no 15 minutos? Quando essa 9,21 cruzar 200 para cima. Então se no 4 horas é baixa, Cláudio, onde que nós precisamos
acompanhar, porque muita gente confunde com isso. Vamos lá, de 4 horas nós temos os 6 horas, tá? Observem que o 6 já cruzou também. Observem aqui, ó. O 6 já cruzou, está no padrão também de baixa. Aí nós temos um tempo maior do que o 6, que é o 8. Observem que o 8, 9, 21 cruzou. A 50 está aqui acima. Já percebe-se que esse padrão de baixa já deu-se início no 8. Então aqui no 12, só para desencargo de consciência, observa que o 12 ele veio até 200, ela atuou bem como suporte e está retornando. O que poderia acontecer aqui? Subir até 21, 50 e voltar a cair. Os candles romperem a 200 para baixo e aí a 9 começaria a descer. Então o tempo gráfico é isso. Aconteceu no 4, eu olho 6, olho 8, 12. No 12 eu encontro um padrão aqui. Qual seria esse padrão? A 200 atuou bem, certo? Segurou o preço aqui. Então o que é que eu aguardo? Que 9 cruze 21 para cima 50 e eu encontre um ponto de entrada aqui no 12 horas, tá? Porque não aconteceu o cruzamento aqui e ele já mostra a reversão da tendência. Como eu falei para vocês, no diário só irá caracterizar uma baixa quando 9,21 cruzar 200. Se ela está voltando aqui, ó, nós já sabemos que o padrão para dar uma olhada é aqui. Aí o que as pessoas fazem? Migram para o 15 minutos, tentando encontrar uma reversão lá no 15. É normal, Cláudio? É normal, mas é preciso atentar para os padrões que estão acontecendo. Aqui é um suporte claro de EMA de 200 períodos. Se, claro, ele cruzar 9,21, cruzar 200, aí esse padrão de baixa ele irá se estender. E qual o próximo movimento depois do 12 horas? O diário. Aí se acontecer aqui esse movimento, esse cruzamento no 12, futuramente ele irá se estender até o diário, depois do diário semanal, depois do semanal mensal. Então vamos lá, o meu padrão macro aqui para observar se realmente isso aqui irá se estender para o diário é no 12 horas. Então, bom, 12 horas atuou como suporte, mas eu quero me antecipar. Vou dar uma olhada no 15 minutos o que está acontecendo por lá. Pronto. No 15 minutos aconteceu o quê? O gráfico vinha trabalhando de forma lateral, claro, perdeu, prestem atenção, perdeu, né? Trabalhou embaixo da EMA de 200, lateralizou, rompeu, foi para cima. Então no 15 minutos eu já tenho uma reversão de tendência, ou seja, o gráfico cruzou a 200 para baixo e aqui nesse ponto ele cruzou para cima. Olha, no 15 minutos deu-se início a uma reversão de tendência. Claro que é um tempo muito curto, isso poderia voltar. Mas observe o seguinte, a informação como ela é clara. Em um determinado momento aqui no passado, exatamente nesse ponto aqui, ó, tem mais, tá? Se nós buscarmos aqui, isso aqui acontece muito rápido e com a maior frequência. 9 cruza 200 para baixo. Padrão de baixa veio até esse nível. Subiu, cruzou para cima. Aqui mais uma vez, ó, cruzou para baixo, tá? O ponto de cruzamento desceu até os 25.761. Aqui trabalhou embaixo da 200, reverteu. Agora quer dizer que o fato de ter acontecido uma reversão aqui, né, no curto, no 15 minutos, ele agora sobe e dispara? Não, nós acompanhamos, tá? Ele poderia perder aqui e voltar a cruzar para baixo. Agora, assim como ele se estende a alta, né? 9, no 4, 6, 8, 10 também irá se estender aqui. Ele deu início aqui a esse movimento, ó, no dia 14 de maio, ontem, né? 21h30 ele rompeu para cima. Então aqui vocês têm no 15 minutos uma mínima e aqui vocês têm uma máxima. Pronto. Foi o movimento que o gráfico fez ontem às 21h30. Observem que esse padrão, Cláudio, ele já se estendeu para 1 hora. Vamos dar uma olhada? Deixa só abrir aqui 1 hora para a gente entender. Olha, o padrão de se operar agora é 1 hora. Por quê, Cláudio? Está claro aqui uma formação, 9 se aproxima da 200, aí eu monto aqui a minha estratégia de operação. Eu estou ensinando tempo gráfico porque eu vejo muitos alunos se perdendo com isso aqui. Não sabe o ponto de entrada,
Aí, poxa, hora o professor coloca uma entrada numa hora coloca entrada, sei lá, no 4. Que bagunça é essa? Porque não opera todas as operações no 4 horas, máxima e mínima. Prestem atenção nisso aqui. Raio horizontal, certo? Padrão claro aqui. Eu coloco um raio horizontal. Já vi que o preço ele subiu até aqui. Se 9 cruzar 200, ela poderia buscar arrastar 21,50 para cima. Então o que é que eu faço aqui? Operação rápida e caceteira. Máxima e mínima. O Fibonacci vai dar para mim aqui, ó, 50% e 61,8, tá? Pela norma, pela lógica da análise técnica, esses são os níveis que o preço poderia buscar, que já estaria dentro do seu padrão, já teria feito o seu movimento saudável. Então, o que é que a gente faz? Se 50% está aqui, eu pego uma porcentagem aqui, a minha ferramenta de porcentagem, e calculo se uma entrada até os 50 seria viável. A teoria diz que eu preciso arriscar 1 para buscar 3, aqui está dando 0,90. No 61,8 de FIB está dando 2,51. É um padrão positivo rompendo aqui indo para cima? Sim. Eu preciso entrar também, calibre stop, porque poderia fazer isso aqui, ó, tocar e voltar a cair. Porque o preço aqui, ó, padrão de baixa, ele sempre retorna nas médias e depois projeta para baixo. Nesse caso, um início de reversão cruzando para cima, deu-se início aí semana passada na baixa e essa semana já estaria revertendo quando nada nos tempos menores, tá, pessoal? Então observem que pela duração, no dia que começou a corrigir e quando ele está dando um padrão aqui de possível reversão, é correção nos tempos maiores, porque nos menores já cruzaram para baixo. Então voltando, né, para o diário aqui, só para nós entendermos, o diário fica claro que é uma correção. Observe isso aqui, ó. Cláudio, olha só, tudo aquilo que você marcou no 15 está dentro da mínima e da máxima da bandeira. Que interessante tempo gráfico, né? As pessoas se perdem muito com o tempo. Nossa, olha aquele movimento todo no 15 minutos. É esse movimento de alta aqui, ó. Só esses dois candles faz aquele barulho todo no 15 minutos. Então é isso que tem atrapalhado muita gente. Poxa, Cláudio, eu chego lá no 15 e tento encontrar entradas, operar e tudo mais, e você me mostra que isso é apenas um movimento de dois candles? Sim. Então, quanto menor o tempo gráfico para o operador trabalhar, maior o mercado exige, ou seja, melhor dizendo, mais o mercado exige do operador, ou seja, uma experiência maior para trabalhar tempos gráficos menores, porque precisa ter uma ideia do que é tempo gráfico. Então aquilo tudo que eu mostrei no 15 minutos, se cruzar 200 para cima, colocar o Fibonacci, ela poderia buscar 50% do 61,8, são esses dois candles aqui no diário. Muito pouco, acredito eu, para as pessoas se jogarem, começarem a injetar capital sem acontecer o cruzamento da 9 com a 21 com a 200 e mostrar padrões de reversão, tá? Fazendo topos mais altos e projetando onda 1, 2, 3, 4, 5. Então é por isso que muita gente acaba perdendo nesse mercado. A ansiedade se precipita no 15 minutos e lá não é algo que irá se estender por muito tempo, tá? E aí o que acontece? Na maioria das vezes o cara está alavancado no 15 minutos. Aí vem uma taxa alta de operação, mais a entrada, aí o mercado fica, como a gente fala, indeciso ali, ó, cozinhando o galo e o negócio não sobe, o operador vai ficando ansioso, aí ele faz um pullback ou uma correção, o cara está alavancado, começa a perder, abandona a operação. Então procurem operar tempos maiores o ruído é bem menor, não tem aquele ruído todo 15 minutos. Então o que eu mostrei para vocês no 15 é apenas esses dois candles aqui, que já está dominado. Nós sabemos que ele precisa fazer o que aqui? Romper a 9, romper a 50, romper a 21. Então até esse nível aqui, ó, é resistência pura das médias, tá? Ele poderia subir até aqui. Se subir mais, nós temos uma LTB, linha de tendência de baixa segurando o preço. Ele também precisa romper essa LTB. Rompendo a LTB, nós vamos analisarmos aqui. Se ele fez 1, vai fazer pullback da 2 e quem sabe uma 3. Então dá tempo suficiente para operar e aguardar isso aqui, né?
Observe que esse candle ele engolfa, ele já está engolfando aqui, ó, o candle anterior, tá? Mas é preciso, padrão claro, ele mostrar a reversão de tendência para nós entrarmos, para buscarmos níveis maiores. É quando romper 9,50, 21, né, e mostrar que realmente vai para cima. Porque, como eu falei, projetou até a 25 aqui, 700, o suporte, ele poderia projetar até a 200 e quem sabe 50% 61,8 de FIBA embaixo. Irei colocar aqui para vocês para não ficar um negócio pela metade, tá? Observem aqui, ó, máxima e mínima. Aqui nós temos o 50% em 23.498 e 61,8 em 21.555. Então, se perde esse suporte aqui, ó, poderia encontrar suporte na 200, como aconteceu lá, eu mostrei para vocês, e perdendo a 200, temos dois níveis aqui que mesmo assim seriam os níveis saudáveis para o preço buscar. Então, cuidado com isso aqui, tá? 9 já cruzou 50, 21 poderia cruzar. Nós precisamos de um padrão claro que realmente o preço irá reverter daqui para nós entrarmos. Aí sim, né? Nós observamos aqui, ó, fundos mais altos, tá? Topos mais altos. Nesse caso aqui, o que chama a atenção do operador? Observe que ele fez um fundo, um topo. Esse fundo conseguiu superar o topo anterior. Deixa eu mostrar para vocês padrão claro de baixa, tá? Operar padrão de baixa. Nós temos aqui um suporte. O preço ele está trabalhando de forma descendente porque ele fez um topo, dois topos, né? Dois topos aqui. Um fundo, o fundo anterior, esse próximo fundo ele poderia ter encontrado suporte aqui e voltado. Aí seria fundo duplo, padrão de reversão, como aconteceu aqui, ó. Certo? Padrão de reversão, mas não, ele perde. E quando ele perde, ele forma um fundo mais abaixo e lança uma sombra, dizendo, olha, eu irei, aqui ó, fundo 26.711, e aqui está em 25.700, né, e 25, olha, eu marquei uma sombra e poderia voltar lá. E aí se vocês observam que figura geométrica é um negócio complicado, observe o seguinte, se vocês pegarem movimento 1, tá, para aqui, levarem em consideração que ele fez um movimento 2 de suporte aqui, começa a se formar figura geométrica. Aí ele faz um movimento lá nos 31 para cima. Na sequência vem um movimento 2. Se você estudou análise técnica, fez o nosso curso, você já sabe que padrão é esse que está formando. Aí ele faz um movimento para cima, encontra a resistência e faz um movimento para baixo. Ele está formando um padrão ombro, cabeça, ombro no diário. Se isso não reverter aqui, encontrar resistência e voltar, nesse nível aqui, ó, de 27.211, poderia ser um movimento de short, porque estaria perdendo a linha de pescoço. E eu dei esse sinal aqui, ó, lá no nosso grupo, para shortar quando perdesse a linha de pescoço. Olha até onde ele shortou. Quem shortou teve resultado, ele veio até 25.793, ou mais, veio mais, né? A sombra está aqui, ó, porque não dá para colocar com exatidão. 25.765. Então, abriu um short aqui quando perdeu linha de pescoço, shortou até esse ponto. Depois voltou, né? Stop tem que estar calibrado porque volta. E olha o preço que ele está, encontrando resistência na 9, poderia